Muito bem, pessoal, boas-vindas. Desde o ano passado não tínhamos link convida. Aí esse ano a gente atrasou, aí a Nili teve um pequeno problema para resolver, mas agora já tá tudo bem. E vamos para o episódio número 30, né, Giovana? É verdade. Quase 2 anos, mais de 2 anos, né, de Link Convida. É o nosso momento mensal de trazer alguma iniciativa de inovação, falar sobre inovação. É importante que a inovação esteja em pauta, né? E que a gente possa discutir e aprender, Sim. sobretudo, com Obrigada. colegas. De vez em quando a gente dá palco para pessoas de fora da instituição, fora do serviço público, e a gente tem joias aqui escondidas. Não tão escondidas, né, Niri? Porque a Niri é nossa companheira há tempo aí da inovação, mas a gente tem que valorizar a prata da casa, porque a gente tem muito o que aprender com os nossos colegas. A Niri é supervisora, né, do Inovatê, que é o laboratório de inovação lá do Rio Grande do Sul, então, nosso co-irmão dentro do TRF4. Ela participa muito do ambiente de inovação, está sempre aí junto com a gente, discutindo, tentando criar, tentando mudar o serviço público, e juntamente com a Márcia. Eu sempre falo que a Márcia é uma empreendedora pública, a Niri também é uma empreendedora, sempre aí arregaçando as mangas e tentando criar algo novo dentro do serviço público. Seja bem-vinda, Niri. Hoje a palavra é sua, a casa é sua, e passo a palavra agora, acho que para a Márcia, para fazer a primeira pergunta. Isso, apresentação. A Niri, ela é uma grande amiga, assim, que eu tenho, que a inovação nos trouxe, assim, a gente trabalha muito juntos, temos muita coisa em comum. E ela é uma entusiasta, né, da inovação, ela está sempre fomentando esse potencial colaborativo das pessoas, né? Ela atua muito na transformação institucional e social, especialmente, né? O Inovati tem muito esse foco da inovação social, a gente acha super bacana. Supervisora, né, do laboratório, foi a primeira e única aqui, né, do Inovati. Ela não é você não é do direito, né, Nili? Você é graduada em Acho que ele administração. fica. Eu sou graduada em administração, né? E eu trabalho na área administrativa aqui também da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Muito bom. E tem informações, né, em desenvolvimento de grupos, design thinking, metodologias ágeis, ativas, facilitação de aprendizagem, formação de facilitadores também, né? A gente tem alguns trabalhos em linguagem simples, ela também está nessa onda, que é uma onda do judiciário. E também comunicação não violenta, psicologia transpessoal e muitas outras coisas que a Nili faz, são super interessantes. É uma pessoa muito bacana, assim, para a gente conversar. Então, o E que dá a então, ser curiosa, né, Márcia? A gente é verdade. da inovação tem a mosquinha da curiosidade, então a gente vai colhendo de tudo um pouco aí, investindo em várias frentes, né? Fazendo aí um mosaico dos conhecimentos. Exatamente, esse pensamento de criança, né? O pensamento de aprendiz, que acho que é o que nos move, né? De olhar sempre de um jeito curioso para as coisas, querer aprender e depois aplicar esse conhecimento. Niri, obrigada pelo teu tempo. E a gente vai começar assim com uma pergunta, né, matadora aqui. Nesse mundo, né, onde a palavra inovação, ela remete as pessoas sempre, ou quase sempre, a avanços de tecnologia, né, tecnologia de grande escala, é, ou disrupções, né, grandes disrupções. Então, mas como que a gente quer saber hoje, né? Como que você consegue, paralelo a isso, né? Até porque a gente está no serviço público e está no judiciário, né? Como você pode ajudar as pessoas a valorizar essas pequenas inovações no cotidiano de serviço público? Soluções que às vezes podem parecer simples, né? Mas que têm um impacto muito significativo na melhoria dos nossos serviços, como você vê. Bem-vinda. Bom, primeiramente eu quero agradecer imensamente pelo convite e pela compreensão também, né? Da primeira data a gente teve que desmarcar, eu tive um problema particular bem tenso e intenso, né? Mas ainda bem foi tudo resolvido.
E agradeço, né, por abrirem esse contato aí. E é sempre muito bom estar com vocês, né? O pessoal do Link é um grande parceiro, Inovate e Link são grandes parceiros, assim como a gente é parceiro de vários outros laboratórios de inovação aí pelo país. E é muito bom, né, fazer coisas juntos. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que é bem comum, né, as pessoas terem esse viés mais tecnológico quando se fala de inovação. O senso comum, ele remete mais a essa coisa da inovação tecnológica, né? Então, eu acho que reconhecer as pequenas inovações no nosso cotidiano, ali do nosso dia a dia, requer um pouquinho uma mudança de perspectiva, né? De sair desse âmbito de TI, de tecnologias, enfim, para um outro olhar mais abrangente. E tipo assim, de passar a enxergar a inovação não só como grandes disrupções ou avanços tecnológicos, mas também como qualquer mudança que traga melhorias para o serviço público. Tanto melhorias internas com quem trabalha, né, ali, quanto para o público atendido pela gente. Porque a grande maioria dessas pequenas inovações, elas ocorrem no decorrer do nosso trabalho. E é do nosso corre ali, né? No horário expediente, do dia a dia, e como uma forma da gente se adaptar, de melhorar as coisas. O brasileiro, ele tem muito essa questão, falam do jeitinho brasileiro, né? Mas a gente também puxa isso para a parte profissional e procura ter esse espírito criativo, que é desse jeitinho brasileiro, para potencializar o nosso trabalho, as nossas questões profissionais também. Então, muitas vezes nem se trata também de criar coisas novas, né? Às vezes as pessoas pensam assim, inovação tem que ser uma coisa mega que mude muitas coisas, que descarte tudo que foi antes e passe tudo a ser novo. E não é assim. Pequenas inovações podem vir em doses homeopáticas, né? Sendo testadas, aprimoradas no nosso dia a dia. Então, para ser uma inovação, ela não precisa ser inédita também. Ela pode já existir em algum lugar e ser inédito no nosso contexto. E a gente pegar e trazer aquilo para o nosso contexto de trabalho, de atendimento, enfim. Não sei se eu respondi a pergunta, mas ou se eu me perdi, me relembrem, por favor. É isso aí. E você tem, assim, exemplos dessas inovações que você tem percebido aí, ou aí na JFRS, ou, né, no nosso, de modo geral, Eu né? acho assim, ó, é muito difícil a gente conseguir constatar todas as inovações que acontecem, essas pequenas inovações, porque isso é muito orgânico, é muito do nosso dia a dia. Então, cada setor cada área vai ter a sua inovação, né? Mas, por exemplo, a gente teve há uns tempos atrás participando, até o Inovati participou dessa inovação dentro de uma equipe de trabalho que eles queriam rever os seus processos de trabalho, né? Basicamente, a gente auxiliou eles com as metodologias e abordagens da inovação, a gente auxiliou eles a conversarem, né? E a rever os seus processos de trabalho, a compartilhar o conhecimento um com o outro que tinham. Então, nesses encontros, nessas conversas, eles acabaram se dando conta que o colega sabia muita coisa, podia compartilhar informações que eram importantíssimas para o seu trabalho ali, para a rotina mesmo, né? Para a parte procedimental ali do trabalho. Então, essas coisas, assim, desde que conversar com os colegas, né? Perguntar se ele pode ajudar em alguma coisa, e as pessoas trocando essas informações, elas podem implementar pequenas inovações. E também no dia a dia, assim, reavaliando seu próprio trabalho, né? Sendo curioso em relação a isso, também podem implementar coisas. E eu acho que também inovação, ela, assim, que a gente vem implementando, que se vê, essa coisa mesmo da linguagem simples, né, Márcia, que vocês aí do Link vêm trabalhando pesado nessa área, né? Nós do Inovati também estamos aí com alguns projetos, algumas coisas de linguagem simples, algumas ideias, e isso é uma coisa que vai revolucionar, né? O contato com
com o público, principalmente, né? Vai simplificar, tipo assim, simplificar a forma de escrever algo vai trazer uma potência enorme de resultados, porque vai aproximar o judiciário da população, vai ajudar a poupar tempo e também a minimizar erros de interpretação. Então, é uma coisa que pode ser simples de ser aplicada, né? Pode ser uma pequena inovação se transformando em grandes resultados. Então, não sei, são esses dois exemplos que me ocorreram agora de trazer aqui. E assim, não sei, Giovana quer perguntar? Não, eu só ia falar que a gente tem muito que... A gente não, né? Eu acho que aqui todo mundo que está aqui trabalha no ambiente de inovação, a gente sabe que inovação não é tecnologia, que não é disrupção, mas a gente tem muito isso que é propalado, digamos assim, que inovação é tecnologia. Inovação é todo mundo vir para o judiciário com óculos de realidade virtual e num ambiente emulado, né? Que não esqueci o nome, ambiente que não é real e ser atendido. Isso eu acho que não necessariamente é uma boa inovação, né? E a gente tem pequenos processos, né? Os processos, assim, a inovação incremental. Então, você pega ali a ideia, aquele livro Léo se rouba com o artista, você pega a ideia de um colega e dá uma melhoradinha nela, isso daí já é uma evolução, é uma inovação trazida para o teu ambiente. Não foi combinado, tá? Não sei se tem aí a resposta, mas eu queria saber como que a gente pode promover a inovação no dia a dia dentro das nossas unidades. Se você tem alguma dica aí pela tua vivência dentro do Inovatie, como que a gente pode, não dentro do laboratório de inovação, mas dentro das nossas unidades, o que que a gente pode fazer para difundir isso e para incentivar essas pequenas inovações? Eu acho que as pequenas inovações, elas partem da pessoa física mesmo, né? Tipo, não necessariamente do encontro de grupo que vai sair alguma inovação. Às vezes uma pequena inovação, uma grande inovação, ela sai da cabeça de uma pessoa, né? Então, de como a gente fomentar essa inovação do nosso dia a dia, eu acho que a principal coisa é incentivar o nosso próprio pensamento crítico a respeito das coisas, né? E o nosso espírito curioso diante da nossa realidade. Claro que a gente não precisa e nem consegue estar nessa batida o tempo todo, né? De estar se avaliando, autoavaliando, senão a gente não trabalha, né? A gente só fica nessa investigação. Mas de vez em quando é bom a gente dar uma paradinha e assim de ter esse cuidado de não entrar no piloto automático, né? De passar anos fazendo a mesma coisa, exatamente da mesma forma, inclusive se sujeitando às vezes a procedimentos que não fazem mais sentido, né? Que já fizeram sentido em algum contexto, em algum momento, mas da gente não ficar replicando comportamentos e procedimentos que às vezes no contexto atual ele já não faz mais sentido, né? Mas como fazer isso então? Né? As pessoas perguntam como ter esse espírito crítico, esse espírito curioso. Gente, é basicamente fazer o que a gente faz dentro dos laboratórios de inovação, fazer perguntas, né? A inovação ela é muito baseada em perguntas, nessa coisa curiosa, que é se perguntar assim, ó, por que que isso é feito? Por exemplo, né? Vou dar uns exemplos de perguntas aqui. Se a pessoa quer analisar o seu processo de trabalho, por exemplo, por que que isso é feito? Tem realmente necessidade de ser feito? Aí tu vai respondendo, né? Por que que é feito dessa forma? Será que existe ou pode ser criada outras maneiras de fazer isso? O que que pode me ajudar a fazer isso? Então, fazer um scriptzinho de perguntas assim para ir analisando o seu próprio trabalho. E também dentro disso, daí pesquisar ferramentas que podem ajudar, bater papo com os colegas, né? E ferramentas eu falo não só ferramentas tecnológicas, como a gente estava falando, né? Em procedimentos, enfim, em outras coisas que não envolvam, que envolvam e que não envolvam tecnologias. Então, a principal coisa eu acho que é isso, é partir da pessoa, esse espírito crítico e essa coisa mais curiosa, né?
conversar com os colegas, como eu já falei, ter essa rede de contatos pode ser uma boa fonte de inspiração. A gente dos laboratórios de inovação está sempre trocando figurinha, né, e atrás do pote de ouro, digamos assim, né, das situações e das coisas para implementar. E procurar assim, estar antenado no que vem acontecendo no mundo, no contexto, sabe? Porque às vezes a gente fica tão imerso no nosso trabalho que a gente não para ler uma notícia, para ver a própria intra ali, às vezes os avisos, né? Acompanhar, enfim, pela internet o que está acontecendo no mundo. Até uma coisa que me chamou a atenção ano passado, vou contar rapidinho aqui para vocês em casa, tá? Eu dei uma palestra ano passado em outra instituição do judiciário, lá de São Paulo, e no início da palestra tinham 350 pessoas, mais ou menos, tá? No início da palestra, eu fiz a pergunta quem já tinha ouvido falar em ChatGPT, né? Quem já tinha ouvido falar e já usou, quem já tinha ouvido falar e nunca usou, quem nunca tinha ouvido falar, eu fiz essa pergunta para elas responderem, né, online. E eu fiquei espantada, assim, porque mais da metade das pessoas nunca tinham ouvido falar em ChatGPT, né? E era uma coisa que estava super em voga ano passado e continua sendo essas questões da inteligência artificial, das inteligências generativas que vão impactar muito no trabalho daqui para frente, né? E as pessoas Isso. nunca tinham ouvido falar, né? Isso me chamou a atenção. Então, também de estar antenado um pouco no que vem Não acontecendo é tem problema, importante. doutora. Cada um tem o seu tema, né? Tá cada vez Sim. complicado. Tem alguém que Molde está com o mic aberto. aberto aí. Peraí, deixa eu já fecho. Respondendo, né? Aquela coisa da gente estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, às vezes, para conseguir acompanhar tudo, né? Enfim, então, assim, falando, né, de ter esse espírito curioso também voltado não só para dentro do próprio trabalho, mas para fora, principalmente com coisas que impactam. E se permitir experimentar, né, gente? Porque às vezes a pessoa, tá, eu já ouvi, eu vou pegar o ChatGPT agora aqui como exemplo, né? Já ouvi falar em ChatGPT. Ai, mas eu não vou usar isso aí. Ah, não quero, sabe? Daí fica nem é aquela coisa, né? Tu fala que não gosta de chuchu sem nunca ter comido chuchu, né? Então, de se permitir experimentar essas ferramentas, novas formas de fazer as coisas e depois tirar a conclusão se aquilo é bom, se aquilo é ruim ou não, de baixar um pouco a guarda e introduzir novos estímulos e novas coisas para dentro do trabalho, né? Eu acho que isso cada vez mais vai ser necessário na nossa vida, no nosso dia a dia. Experimentar, né, Niri? Porque quando tem a história da calculadora, né? Quando inventaram a calculadora também foi a mesma celeuma. Meu Deus, não vai dar certo, é coisa de maluco. Quem vai querer uma máquina? As pessoas vão parar de pensar, né? Ah, ninguém vai mais usar a cabeça. Depois veio a internet, né? Assim também, quando veio a internet foi a mesma coisa. Então, e hoje ferramenta, faz parte do nosso dia a dia mesmo, né? E tudo tem o Niri, bom e o ruim, né, Márcia? exatamente. Porque, tipo assim, a inteligência artificial, ela pode fazer coisas horríveis, né? Como ela pode fazer coisas maravilhosas. É como tu dar uma faca na mão de uma pessoa. Ela pode fazer uma refeição maravilhosa, preparar com aquela faca, ou ela pode matar alguém, né? Então, não é a ferramenta em si que é boa ou ruim, é o uso que a gente faz, né? Eu, por exemplo, não sei dos outros laboratórios de inovação, mas aqui no Inovati a gente já está usando bastante essas inteligências generativas e está sendo muito interessante, está ajudando bastante o nosso trabalho e sendo um aliado mesmo, né? A gente está aprendendo cada dia uma coisinha nova também de como se utilizar esse tipo de ferramental e eu estou deslumbrada com as possibilidades que se Muita abrem, coisa. né, para a gente ali. Nem sei se eu vou lembrar agora. Deixa eu pensar. Lanche. Hum. Sacou? Peraí. E assim, se a gente for pensar, né, nisso assim também, a faca é uma tecnologia, foi tecnologia, né? A prensa tipográfica. Então, quando a gente fala às vezes, tecnologia, não é só eletrônico, só digital e tudo, tudo é tecnologia. Quando a gente fala da linguagem simples, eu brinco, a gente vai usar o quê? Uma tecnologia de 300 mil anos, né? A mais antiga que existe, o nosso cérebro. Então, isso é o nosso principal insumo. E eu também, para mim, a inteligência artificial está sendo um estagiário de Harvard aqui para a gente experimentar, né?
Tem uma pergunta aqui da Denise, eu ia também tocar nesse assunto aqui. Ela fala, né? Os laboratórios de inovação aparentemente estão cada vez mais demandados por várias áreas de seus governos, mas nem sempre recebem incentivos, estávamos conversando sobre isso mais cedo, com novos colaboradores, verbas ou mesmo tecnologia. Então, como conciliar o espírito inovador e a falta de tempo ou incentivo, né? É o dilema. É um dilema, não tem resposta simples para isso, né? Vai depender muito do contexto de cada pessoa, do que ela está disposta a encarar naquele momento, né? Espero que se profissionalize cada vez mais essa área da inovação e que né, que a gente consiga trabalhar com maiores recursos também para isso, porque realmente, por exemplo, o Inovati ele foi fundado em 2019, esse ano, em maio, completaremos 5 anos, Nós né? também. E o Link também foi de 2019. E desde então vem num crescente, assim, sendo demandado, né? Pela própria administração aqui da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, quanto pelo TRF4 e também por outros órgãos do Judiciário, né? Que a gente também tem atuado em parceria aí em diversas outras frentes. Então, assim, a demanda é crescente, está crescendo, né? Só que a estrutura do laboratório não está crescendo. Então, isso vai ter que ser, talvez, uma questão para os próprios laboratórios se debruçarem e buscarem soluções e proporem soluções, né? Nesse sentido. Né? Alguém concordou, né? A gente, né, tá muito. Tem um livro até que fala, estava aqui tentando encontrar o nome desse livro, mas ele fala da fadiga, né, da fadiga da inovação, que a gente fica falando muito e tá tanto tempo e a gente está falando. Tem alguns que falam do teatro também, da inovação. Então a gente coloca a inovação dentro da estrutura, a gente faz curso de inovação, faz aula de inovação. Forma laboratoristas, mas na verdade é um processo assim bem lento ainda, porque talvez ela não esteja totalmente inserida no contexto das instituições, né? No contexto estratégico mesmo, assim, no contexto da estratégia e da comunicação. Então, esse é uma batalha diária nossa. E a inovação ela tem um papel um pouco ácido, digamos assim, dentro das organizações, né? Porque a gente propõe mudanças e mudança nem sempre é encarada assim, ai, que legal, vamos mudar, né? Às vezes a gente é visto como aquela área que está incomodando, né? Tipo assim, está cutucando, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, né? E isso nem sempre é acolhido tranquilamente, né? Então, eu acho que a gente teve um ganho, né, de ter vindo isso de Brasília, instituindo os laboratórios de inovação, não garante o pleno funcionamento, mas já foi um primeiro passo para se articularem nesse sentido. Agora, é o que a gente vinha falando da faca, né? Se isso vai ser bem usado ou não, vai depender com como as administrações das instituições vão lidar com a área de inovação, né? Aqui a gente tem um espaço bom, né, na Justiça Federal do Rio Grande do Sul e tem o apoio, né? A gente já passou por 4, a gente está na terceira administração. E sempre teve o apoio, assim, geral da administração, né? Então, eu acho que isso é bem importante, né? De ter essa retaguarda da administração dando o apoio para a gente. Essa eu acho que é a quarta mesmo, a administração. E tem acontecido, não são todos os órgãos, graças a Deus, né? Mas a gente vê um fenômeno de mudar a gestão e muda a estrutura do laboratório, muda o nome do laboratório, o lugar, a decoração, né? E tudo mais. Então parece que isso também atrasa, né? Causa um atraso e eu acho que arrasta um pouco os outros para trás também, né? Por É. causa da seriedade, do engajamento, enfim. Aqui o Webel está comentando, a inteligência artificial vai roubar o seu emprego, sempre tem alguém falando isso, né?
E é verdade. Como que você vê, né? Eu acho que no judiciário, com 84 milhões de processos, é difícil que tão cedo aconteça isso. É. Não, é isso, né? Se as pessoas também têm medo que a inteligência artificial vai roubar o seu emprego, aprenda a dominar a inteligência artificial, É, né? Tipo assim, vai estudar sobre isso, aprender formas de trabalhar com ela, né? Porque eu acho que quando a gente entra em negação é pior. Ó, um exemplo, olha o que foi o Uber, né, no início, vai. esses aplicativos de transporte. No início foi aquele forró-bodó, né? Os taxistas se revoltando, tentando, algumas prefeituras tentando colocar leis proibindo e tal. Gente, aquilo Pancadaria. foi um caminho sem volta, era um caminho sem volta. Não tem como tu coibir um negócio desse tamanho, né? Uma disrupção tão grande que vai melhorar o serviço para a população que usa, né? Então, a inteligência artificial é da mesma forma. Eu acho que a gente entrar em negação e se recusar a usar recursos de inteligência artificial, a gente só vai estar postergando, né, o nosso próprio desenvolvimento. Então, uma dica que eu daria também para as pessoas hoje em dia, se atualizem tecnologicamente, porque a nossa geração aqui já não tem escolha, né? Talvez a geração da minha mãe, da minha avó, ainda tenha a escolha de não usar, de não lidar, né? O professor, o Dado, né, fala muito nisso, assim, dessa obsolescência, que a nossa geração, eu tenho 42 anos, mas, assim, a nossa geração que eu falo que está ativamente trabalhando ainda, não tem mais essa opção. A gente tem que se manter atualizado. Eu sempre falo que eu não queria ser aquela vozinha, sabe, que pede para o neto mexer no videocassete. Não, eu nunca vou ser a vozinha que pede para o neto mexer no videocassete. A gente não tem mais videocassete, não temos mais DVD, agora é tudo por streaming. Então, o que será que os meus netos vão ver que eu não vou conseguir fazer? Será que é a programação? Será que é... E esse é algo que me tira o sono, assim, sabe? O que a gente pode fazer para acompanhar essa nova geração? Ontem entrou um estagiário, um estagiário que está aqui na vara, mas entrou 3 meninas novas e eu estava conversando com eles justamente a necessidade de se aprimorar e tal. E daí eu falei, Davi, você sabe Excel? Não sei mexer no Excel. Você sabe pelo menos programar alguma coisinha fácil, assim, Python, uma coisinha simples ali, print, alguma coisa assim? Não sei, doutor. E eu fiquei com medo, porque assim, se o menino de 20 anos não sabe mexer no Excel, não sabe programar, olha o gap que está tendo, sabe? Entre essa galera que está vindo, que já nasce programando, já sabe, nasce fazendo o joguinho. Então, eu fiquei com essas duas questões, assim, o que eu preciso fazer para não ser a vozinha Mas do tu videocassete? sabe que Oi. eu acho, assim, que mais importante do que tu não saber, mais impactante, assim, do que tu não saber, é tu saber aprender, né? É. Então, por exemplo, assim, se me perguntam hoje, Niri, tu sabe programar em Python? Não, eu não sei, mas eu descubro como, sabe? Então, eu vou atrás, eu aprendo. Fiz isso para o Fast Labs, que foi aqui no Rio Grande do Sul ano passado, tiveram coisas tecnológicas que eu não sabia fazer e fui atrás de programação mesmo, né? E fui me desenvolver e desenvolver coisas para o evento nesse sentido. Então, muito mais, eu acho, do que o já saber as coisas, por exemplo, tem adolescentes que com 20 anos, os jovens com 20 anos, já sabem fazer um mundaréu de coisa, né, que a gente nem sonhava em fazer quando a gente tinha nossos 20 anos. Mas tem gente que ainda não, mas mais importante do que não saber é tu saber aprender e fazer num tempo hábil, né? Conseguir fazer, aprender e implementar. E Que cada fica vez a dentro gente do... vai ter que aprender mais Sim. rápido também, né? Que fica dentro do espírito curioso que você falou ali, das duas vertentes, para a gente inovar no dia a dia, né? Que é o pensamento crítico e o espírito curioso. Então, você sabe aprender a mexer no videocassete ou aprender a mexer nas novas tecnologias, queira ou não queira uma inovação para ti que pode melhorar toda a comunidade que está ao redor, né? Então, dentro do nosso ambiente de trabalho, aprender de vez em quando alguma coisinha ali que não esteja diretamente ligado ao trabalho, mas que possa melhorar o processo, a gestão dos processos não processos judiciais, mas processo de trabalho mesmo, pode ser uma inovação do dia a dia. A Mari levantou a mão.
Diga. Sim, doutora. Boa tarde, Nene. Eu sou a Mari, diretora da 10ª aqui em Curitiba. O que me assusta, eu me preocupa, eu penso o seguinte só, doutora Giovana, tá tudo bem ele não saber mexer no Excel, mas eu sei para quem perguntar. Porque às vezes, como a gente tem essa coisa, eu acho que assim, a gente tem que nortear bem isso. Alguns têm facilidade, né? E a gente fala isso, ah, meu Deus, deu crepe aqui. Eu já falo, meninos, quem que pode me ajudar? Então, eu acho que assim, a gente saber utilizar isso. O que que eu sei de melhor, né? Pô, eu vou aproveitar o que aquele ali sabe, porque aquele que não sabe do Excel, de repente vai lhe dar um show lá na audiência, vai falar, nossa, doutora, sei aqui uma coisa que a senhora vai clicar, já vai digitar, vai não sei o quê. Fala, uau, ele não sabe do Excel, mas do resto ele arrasou. Então, é a gente conseguir distinguir isso, né? E é o poder dizer assim, eu não sei mesmo, desculpa, eu não sei. É igual hoje se eu falo assim, eu sou diretora, Niliane, se eu disser assim, Mari, vai lá fazer sentença, eu falo, Jesus, me deixa aqui escondidinha que eu não sei. E tá tudo bem. Agora me deixa outra coisa, eu vou descobrir, como vocês falaram, mas eu saber ir em quem sabe, né? E o que você estava falando ali da parte da inovação, Márcia, que estava falando, eu acho que a maior dificuldade é a história da beterraba, nunca provei beterraba, tal, é a gente às vezes estar nessa correria e não parar para olhar que podia ser diferente, né? E daí você fala, ai, mas vai dar um trabalho agora eu parar, então vai continuando a ser como é. Isso que é ruim. Isso que eu acho que a gente tem que mudar, né? Essa coisa assim, tá bom. E eu tô nesse caso da automatização, eu tô fazendo muito aos poucos, eu tinha que ter feito mais. Mas eu tô fazendo da medida que dá, assim. Mas eu quero uma hora parar, só que ano passado, quando eu parei, deu erro. Então, deu um erro danado, assim, 1.600 processos tramitando errado. Então, eu acho que é o parar e falar, não, vai valer a pena, a Márcia já usou, deu certo. Vou sentar com a Márcia vai me mostrar e aquilo vale a pena. É nesse sentido. Tá bom? Obrigada, gente. Tem uma cientista que era a Grace Hopper. Ela foi a primeira mulher programadora e daí trouxe o código COBOL, né? Foi uma das inventoras do código COBOL e tudo mais. E ela era, né, cientista de computação e ela sempre incentivava a equipe, os alunos a pensarem diferente. E ela tem uma frase que é célebre, assim, sempre a gente usa aí. Acho que já falei aqui também. Ela fala que a frase mais perigosa de um idioma é as coisas sempre foram feitas assim, né? Aqui sempre fizemos assim. Então é o SFA, sempre foi assim. Então essa é a pior praga assim para a gente evoluir, a gente não, a gente pensar nisso, né? Ah, não, até agora está funcionando. Ai, para que vão mexer? Lá vem o pessoal da inovação falando uns termozinhos aí diferentes e tal, os descolados e querem mudar o que já está funcionando. Mas sempre, nem tudo precisa ser transformado, né? Mas muita coisa pode ser melhorada mesmo, né? No dia a dia, isso que você falou. Tem coisas que a gente tem que parar mesmo, tem que dar um tempo para fazer esse longo caminho curto aí, para tentar melhorar algum pedaço, pelo menos, do procedimento, né? Do fluxo. Isso. Mais alguém tem alguma questão? Alguém aí quer falar? Que tinha os microfones. Sim, a É, reunião a Alda perguntou, a reunião vai ficar gravada, vai para o YouTube, eu acho que amanhã, né, Márcia? é, Vai para amanhã o já deve YouTube. estar lá. Eu tenho também uma pergunta aqui sobre, né, para a gente falar para, né, as pessoas aí sobre colaboração. A gente vive muito isso, né, no ambiente de inovação e a gente quer trazer essas pessoas que não são de laboratórios, mas que estão aqui hoje, por exemplo, né? A gente tem um grupo considerável aqui assistindo, muita gente é de fora dos laboratórios, para a gente saber, né, como que essa colaboração entre diferentes setores, ela pode ser uma forma de inovação, né, no serviço público. Como que isso funciona? Explica aí para a galera, como que a gente trabalha nele. Então, a gente dos laboratórios, a gente acaba funcionando um pouco como hub, né? De integração aí entre diferentes áreas. Porque, por exemplo, pode ter algum projeto que estão diversas áreas envolvidas. E daí, dentro desse projeto, é papel do laboratório chamar as pessoas dessas diferentes áreas para compor o grupo de trabalho e desenvolver aquele projeto, né? Desenvolver uma solução, uma ideia nova naquele sentido.
E a gente vê assim que o potencial na colaboração, ele aumenta muito a chance de efetivação, de engajamento, e principalmente naquela questão dos colegas eles conhecerem a realidade um dos outros, né? Porque às vezes até a gente vê acontece, às vezes, da gente ver, né, de um colega achar que o trabalho dele é mais fácil que o meu, né, não passa tanto perrengue, não é tão complexo e tal, e a gente colocando as pessoas colaborativamente para comporem alguma coisa juntas, elas vão percebendo que não é bem assim, né, que cada trabalho tem suas peculiaridades, seus desafios, suas facilidades, enfim. Esse espírito colaborativo, ele é muito importante e ele serve como base, assim, para dar mais engajamento e para que as coisas sejam mais efetivas, né, dentro da organização. A inteligência coletiva, né? Ontem ainda estava fazendo uma palestra lá de criatividade, né? Então, o primeiro mito, assim, para derrubar é que todo mundo é criativo, né? Em algum nível, todo mundo é criativo. A criatividade, ela pode ser uma habilidade que a gente nasce e ela pode ser treinada, né? E, e a ferramenta número 1 da criatividade é o repertório, né? É o que a gente tem de conhecimento, de vivências, né? O que a gente aprendeu. Então, o que você viveu é diferente do que eu vivi, o que você gosta é diferente do que a Giovana gosta, a Mari. Alguém sabe, então, alguém sabe fazer a programação no Python, outro sabe né, muito bom em linguística, outro sabe. E é quando a gente reúne, né, a gente forma essa inteligência coletiva. Então, é isso que a gente trabalha, né, no laboratório. E não sei se você tem esse dilema, às vezes, esse problema de alguém vir com uma encomenda pronta para o laboratório, né, para a gente explicar que não é. Sim, sim. Então, de repente, cabe a gente falar um pouquinho, né, sobre o papel dos laboratórios de inovação aí nas pequenas e nas grandes inovações do serviço público, né? Tem gente que talvez não seja o primeiro contato que esteja tendo, né, com os laboratórios aqui. Então, o laboratório, ele pode atuar tanto nessas pequenas quanto nessas grandes inovações, auxiliando quando as pessoas não têm alguma ideia de solução ainda, né? Então, não cabe ao laboratório de inovação ser o executor de alguma solução já pronta, né? O laboratório ele serve para formular as soluções, formular as ideias de acordo com um contexto, um problema, uma questão que se queira trabalhar, né? Então, ele vai ter esse papel de agente de transformação dentro da instituição, colocando, através das abordagens, das metodologias de inovação, a serviço desse desenvolvimento dessas soluções, né? E também acaba sendo um espaço de experimentação, né, Márcia? Porque é onde as ideias elas podem ser testadas. Isso traz até uma certa segurança, assim, de uma futura implementação. Porque se todas as inovações surgissem pequenas, sendo testadas e adaptadas, para depois rodar numa escala maior, num âmbito maior, os erros seriam minimizados, né? A chance de dar errado, de desperdiçar dinheiro, tempo, enfim, elas seriam minimizadas. Então, o laboratório de inovação serve para isso. Então, se você já tem ideia de solução, não é para o laboratório de inovação, tá? O laboratório vai te ajudar a criar essas ideias, essas soluções. Talvez melhorar essa ideia, colocá-la de outro jeito, né? Mas não, que também é um grande problema, né, chefa? Quando as pessoas veem, não, esse problema aí eu já conheço e eu já sei a solução. E os laboratoristas não conseguem nem começar a falar, né? Acho que eu vou colocar essa frase da Niri, vamos estampar no link. Se você já tem a solução, o teu lugar não é aqui no link, porque não, a gente trabalha, e não digo da alta direção, assim, não temos esse problema da alta direção, a gente tem mesmo de pessoas que não sabem a função do laboratório, e a gente passou, justamente por a gente ter essa vocação de linguagem simples, a Márcia ser especialista em comunicação visual, a gente sofre muito com isso, assim, do tipo, a gente só dão pra gente os textos e fala assim, o link vai resolver isso daí, não é assim, né? E é por conta disso que a gente tem que saber
fazer um pouquinho, tem que saber o papel do laboratório, tem que saber mexer um pouquinho no Canva, um pouquinho, ou pedir para quem saiba, mas não no laboratório, entendeu? Pedir pro amigo pessoa física ali dar uma mãozinha. Mais alguma questão, Niri? Porque a gente já está com 45 minutos, né? Então, uma coisa que eu queria dizer, assim, que me veio agora, é que a inovação, ela geralmente parte dos insatisfeitos, né? Os inovadores é um bando de gente insatisfeita, inconformada, né? Então, assim, as coisas mudam porque alguém fica inconformado com uma situação e começa a pensar em como que poderia fazer diferente para determinada situação. E se não fosse assim, a gente ainda estaria lá no tempo das cavernas, né, gente? Porque foi a partir dessas insatisfações que o ser humano foi evoluindo e teve inteligência e recursos tecnológicos internos e desenvolvendo externos para se transformar. Então, eu acho que nós, cada um de nós somos agentes de mudança. Cada um tem um potencial de ser um agente inovador. Nós não somos seres passivos, né? A gente fica algumas vezes anestesiados. Como eu falei antes, não tem como a gente estar o tempo inteiro recebendo estímulos ou procurando estímulos para inovar, para fazer diferente. Então, porque senão a gente entra num burnout, né? Mas a gente tem que fomentar essa cultura de inovação, começando pela gente mesmo, por esse espírito curioso, né? Aquele pensamento crítico, incorporar isso em nós e alimentar e disseminar isso para fora também. Porque do jeito que o mundo vai, com essas mudanças cada vez mais rápidas, o tempo que a gente pode ficar acomodado ali na zona de conforto, ele está sendo cada vez menor, né? E como diz aquele ditado, né? Camarão que dorme a onda leva. Então, que nós não sejamos camarões e que a gente nade ali, né, conforme a correnteza também, ou às vezes contra a correnteza para mudar alguma coisa e conseguirmos inovar para melhorar o nosso dia a dia e o dia a dia das pessoas que a gente atende. Muito bem, perfeito. E, Niri, para a gente fechar, também, né, já gostei dessa mensagem aí como mensagem final, mas uma coisa eu me lembrei que foi um projeto bem bacana que a gente trabalhou juntos, e a gente quer, juntas, né, e a gente quer repetir, que foi o Inspiralize, né? Então, contar aí para as pessoas que foi colaborativo, o próprio evento ele teve desde a construção dele, né? Ele foi um festival, foi um concurso de inovação, mas que não era uma competição. Aliás, foi idealizado pelo Link, né, Márcia? Foi um projeto que nasceu aí de umas ideias aí do pessoal do Paraná, né? Cabeça de Márcia funcionou bastante aí nesse sentido. E foi para a 4ª região, a gente fez um concurso de ideias, né? E não concurso de ideias assim novas, realmente inéditas, de dar foco para as ideias inovadoras que já vinham acontecendo nos ambientes de trabalho, só que ninguém sabia. Então, a gente lançou o convite das pessoas inscreverem essas ideias, né, de coisas que já vinham acontecendo ou que elas já estavam pensando em fazer dentro das suas unidades de trabalho ou para a instituição como um todo. A gente lançou o convite para o pessoal do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, inscreverem, né? Foram selecionados 10 principais ideias, todos receberam valorização, reconhecimento, né? Todo mundo que se inscreveu, mas foram levadas as 10 primeiras ideias para um evento presencial, que foi em Santa Catarina, né? Ali rodada também oficinas e tal, foi o pessoal da alta administração, inclusive na época a conselheira Salise, né? Fez questão de estar presente no evento, para eles poderem avaliar e a banca analisar e votar em 3 ideias dessas 10 que estavam lá, em 3 ideias que as administrações iriam investir para implementar, né? Então foi um concurso muito bonito e mesmo as ideias que não foram vencedoras ali, né, do programa, algumas estão sendo tocadas também para serem implementadas. E é isso, essa ideia foi uma ideia bonita da gente reconhecer e valorizar essas pequenas e grandes inovações que acontecem em rincões que a gente não faz nem ideia, né? Foi muito legal. É isso que foi o bacana, assim, porque é isso que você falou, né? Não foi né?
né? Uma corrida maluca, assim, teve muita cooperação, muita colaboração, e ideias lá nos cantinhos mesmo, assim, e como as pessoas se reuniram e se uniram e se empolgaram para fazer. Então, quando a gente fizer de novo, o pessoal aí da quarta região, participem, que é super bacana para a gente dar luz para essas ideias, que às vezes as pessoas mesmo falam, ah, eu tô aqui num canto, eu queria mudar, ou eu tô fazendo, tem alguém da vara vizinha da colega ali que está fazendo né, está desenvolvendo uma solução que você está precisando e por falta de conversar você não sabia, né? Por falta de ver. Então a gente quis também dar essa oportunidade aí, né? Mais perguntas? A Elaine aqui, ó, nossa prof aí também. A Gi, né, que também foi nossa primeira professora de laboratório, também falou que nós somos insurgentes, é verdade, as pessoas são, né? Nós somos os outsiders aí da caixa, né? A gente sai da caixa. E a Elaine fala, né, que acha chocante que tantos anos depois ainda tenhamos que explicar que o laboratório não é uma área de projetos, mas sim um ambiente que busca ajudar a desenvolver soluções para problemas complexos. Ou seja, nossos insumos são problemas complexos, não ideias brilhantes ou soluções bonitas e modernas em busca de um problema. Às vezes acontece isso, né? De ter alguém vem com uma ideia brilhante ou uma solução e quer passar pela chancela do laboratório. Ah, eu já ouvi assim de outros colegas, de outros órgãos, né? Assim, veio o projeto pronto e depois vieram com o papel lá e falaram: ah, você faz agora um design thinking para nós disso aqui, quer dizer. Já estava, já existia, né, o produto. Então, isso é que é a nossa diferença aqui, né? De vez em E quando vem só para chancelar a ideia, né? O design thinking é feito é, como um instrumento de legitimação da ideia da pessoa. Então, um carimbo, e é isso que a é. gente não quer, né? Que o laboratório seja mais uma caixa, mais um escritório dentro da instituição, né? E A Denise perguntou ali, Denise Márcia, que se tem pergunta, obrigada, um canal de compartilhamento do trabalho dos labs. Eu citei o Renova Ajude, que é uma plataforma do CNJ, que nós, os laboratórios, somos obrigados a colocar aquilo que a gente está trabalhando ali. Então, pode ser de vez em quando, para a gente não replicar o trabalho, né? Porque isso também é bem comum, como as boas ideias, elas ficam pairando por ali, só esperando que alguém as se comprometa com elas, né? Como diria, esqueci o nome da moça lá que escreveu Comer, Amar e Rezar, a Elizabeth, esqueci, a Gilbert. Liz Gilbert, ela Gilbert. fala isso, que as boas ideias ficam aí só esperando alguém que contrate com elas. E É. essas ideias, elas surgem, né? Então, muitas vezes, para a gente não replicar o trabalho dos outros laboratórios, tem esse repositório aí do CNJ. Ele está sofrendo umas modificações agora, inclusive, a gente fez a reunião semana passada, mas é bacana. A Denise falou que não é da gestão pública. Obrigada por estar aqui, Denise, com a gente, conhecendo um pouco. Queria falar só mais uma coisinha, assim, que agora eu me Claro. lembrei do que a Maria, eu acho, falou antes, que ela não consegue parar, né? E às vezes, gente, é bem importante a gente fazer outras coisas que não sejam o nosso trabalho e que vão impactar no nosso trabalho. Porque às vezes de um hobby, de um curso diferenciado que a gente faz, de um outro contexto que não tenha nada a ver com o nosso contexto laboral, vem alguma ideia para se implementar dentro do trabalho. Então, assim, quanto mais repertório, como a Márcia falou, a gente tiver, em qualquer área da vida, tu pode fazer um curso de jardinagem, tá? E vai trazer algum processo ali da natureza que pode ser feita uma analogia para dentro do nosso trabalho. Então, assim, nós somos seres humanos. Seres humanos conseguem conectar ideias e a partir dessa conexão também gerar ideias novas. Então, quanto mais estímulos a gente tiver em qualquer área da nossa vida, isso se reflete no nosso trabalho. E no nosso bem-estar pessoal também nem se fala, né? Que se a gente para de fazer um pouquinho aquela correria do hamster do dia a dia e faz, sei lá, 5, 10 minutinhos de alguma coisa que gosta, aquilo já dá um respiro, já abre espaço para alguma ideia nova surgir. Exatamente. Então, só aproveitando se a Maria sou eu, as meninas sabem que eu faço muito curso fora. O que eu estou falando é que a gente pega esse contexto de todos, sabe? Eu sou Uhum. coach também,
Então, assim, o que a gente vê, Liliane, é esse impacto em relação às pessoas. Eu também posso te dizer isso, mas eu estou dizendo, né, Márcia, que a gente vê muito, assim, a pessoa fala, mas eu não tenho tempo de ver isso, eu não tenho tempo, porque eu faço muito curso, eu estou sempre tentando melhorar, tentando, né, mas é esse impacto que a gente tem que mudar. Às vezes, eu vou perder essa tarde, eu não vou perder, eu vou investir em alguma coisa que vai ficar muito melhor. Ou mudar modelo, né, Mari, dentro da nossa realidade de vara, Sim, mudar um doutora. modelo que já vem é difícil. A gente perde ali uma tardezinha para repensar o modelo, para discutir, mas depois que a gente perde essa tarde, eu acho que tudo flui, né? Então, Sim, daí a gente, é isso que a gente tem que entender, que é o investir, né, no depois. Se eu investir naquilo, repensar, nossa, isso, por que que a gente está fazendo, né? É isso que é legal. A Obrigada. gente está, por falar nisso, a gente está trabalhando agora na simplificação de mandados de execução penal. Então, vai ser bom. Mas é isso, né, Mari? Eu brinco assim que a gente fala, a gente convida para os eventos ou tem curso, a capacitação continuada, ela está muito relacionada também à inovação, isso é uma, né? É uma verdade assim da vida, e não só a capacitação técnica, porque o conhecimento técnico às vezes está aí no mundo, né? Na nuvem, no Google, você vai, mas essas habilidades específicas, habilidades sócio, né? Emocionais e tudo que são as habilidades do futuro, também a gente tem que parar. E quando eu escuto as pessoas falando, não posso participar de um evento, de uma palestra que não tem nada a ver com direito civil, processual, sei lá, né? E a pessoa fala, não posso porque eu não tenho tempo, então você virou um tarefeiro. Você está trabalhando que nem robô, porque se você não pode se dar ao luxo, se permitir 2 horas para aprender alguma coisa nova, você está trabalhando que nem robô. E se você está trabalhando que nem robô, você fatalmente vai ser substituído por um, porque daí tanto faz, né? Então é uma coisa bem para pensar. Falei bobeira, Níria, ou você acha que é por aí? Não, é isso aí. A gente tem que cavar oportunidades também, né? De se desenvolver e se permitir se desenvolver, porque senão o sistema nos engole, né? Verdade. Então, acho que vamos caminhando aqui para o final. E queria te pedir para deixar uma mensagem aí, né, para o pessoal, uma mensagem para a inovação, para quem está começando. E sabe o que me ocorreu, que você falou, né, a gente falando das ideias que surgem, né, a gente está falando das ideias que surgem ao mesmo tempo, e porque a inteligência é energia elétrica, né, a energia está por aí se espalhando, e por isso que muitas pessoas, a Giovana falou, né, as ideias surgem em muitos lugares ao mesmo tempo, e acho que tem tudo a ver com isso também, né, com essa energia. E a gente tá lançando aqui, tá para lançar o Link aí, que é um projeto do Link, da itinerância do Link, e conversando com a Niri, ela também estava na mesma época, tinha pensado em coisas muito parecidas, né? Então, o nosso de coletar, né, problemas das pessoas, né, do interior, de varas do interior ou de unidades administrativas do interior, e a gente passar um dia lá com eles para tentar resolver aquele problema específico, né, que não necessariamente pode ser um problema complexo, mas para ajudar a reformular o pensamento ali. E você também estava com o projeto que tem um nome bem bacana aí, como que é mesmo? É o Equipe Thinking, ele vai ser lançado semana que vem. Então vamos lançar juntas. Lançar juntas, é a mesma ideia também, como que é o nome, Níria? Eu não peguei. Equipe Thinking. Que legal. E a gente também vai convidar as equipes, né, a trazerem demandas que o laboratório possa ajudar eles a desenvolver alguma solução, alguma ideia, enfim, nesse Bom. mesmo sentido do link aí. E que daí são encontros, né, são oficinas mais rápidas, porque dentro do laboratório a gente acaba demorando lá um mês, às vezes, um mês e meio para, né, já aconteceu de demorar mais mesmo, a Ou gente faz mais, é. sessões, né, de 3 horas ali, 2 vezes por semana, mas é um processo que não é tão rápido, mas ainda é mais rápido do que um projeto de antigamente, que ficava um ano e meio, gastava milhões e às vezes não surtia o efeito desejado, né? Então, no laboratório, nesse tempo ali, médio de 2 meses, a gente consegue uma solução boa e barata, né? Bom, bonito e barato.
E só que daí esse projeto da itinerância dos laboratórios, ele é mais de uma oficina de um dia só, né? Então aí tem outra pegada, mas também para ajudar as equipes. E vocês também é mais para o interior? Não, vocês. Para toda a Justiça do Rio Grande do Sul, né? Justiça Federal. Vai ser tanto presencial, virtual ou híbrido, a depender da demanda, né? E enfim, dos recursos que vai se ter, né, para juntar as pessoas aí. Então essa é mais uma prova de que, né, existem as coincidências, né? Muita. A gente vai acaba pensando porque são necessidades, né, de todas as pessoas. Então tá, já desviei o caminho aí. Sua mensagem final e muito obrigada pelo seu tempo. Sei que também tá na correria por aí, tá com esses pequenos desafios aí, grandes desafios, né, familiares aí também. Então, obrigada por ter Então, tirado um dia pra gente. eu que agradeço novamente. E a minha mensagem final seria isso, gente. Sejam curiosos, curiosas, né? E não sejam camarões que dormem. Se for para ser camarão, que seja aquele camarão bem antenadinho, né? Bem ligeirinho, para a onda aí não levar. E também se permitirem ser picados pela mosquinha da inovação, né? Geralmente quem vem também para esse tipo de evento de inovação já está picado pela mosquinha da inovação. Que continuem então nessa jornada e também para o que precisarem, podem contar com o nosso apoio, né? Eu falo por mim, pela Márcia e pela Gia aqui também, porque eu sei que elas são da mesma batida, né? Estamos abertas aí a receber, a acolher, a conversar, a trocar ideias e apostar nessa inteligência colaborativa, nesse acolhimento, para pensar juntos em soluções. Então, aí me coloco à disposição também para quem quiser manter contato, fazer algum contato. É isso. Obrigada. Obrigada, Niri. Boa tarde, pessoal. Certo? E eu espero que agora a gente consiga retomar o fluxo aí das nossas conversas no Link Convida, porque é sempre assim, alguém colocou ali a Elaine, né, a chama acesa. Eu acho que essas nossas conversas, eu saio, eu vou para casa. Pode ser alguma coisa simples, mas eu saio para casa, a mente faz assim. Então, acho que é importante a gente parar, respirar, ouvir pessoas diferentes para ficar aqui borbulhandinho, certo? Verdade. Meu muito obrigada, uma boa tarde para todos vocês. Certo? Obrigada Tchau, pela tchau. presença, gente. Tchau, Beijo, tchau. até, Até. até Tchau, Tchau, maio. tchau. pessoal. Parabéns, Marcinha e Nívia. Ótimo. Obrigada, Gi. Obrigada. Lindas. E até vinho. Beijo.